Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Estamos dedicando uma série de programas às parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estudaremos a parábola do festim das bodas. E para estudarmos essa parábola, contamos aqui hoje com nossos amigos, o Luiz Julião, o Saulo César, o Edmar Júnior e a Miriam Tavares. Nós vamos aqui ter então alguns momentos onde nós vamos fazer as nossas reflexões. Para iniciar então o nosso estudo de hoje, vamos iniciar com o texto da parábola. Vamos convidar nosso amigo Edmar Júnior que faça para nós o texto e depois faça ali os comentários de como Kardec estruturou esse capítulo, como ele nos trouxe didaticamente essas orientações. Essa passagem, essa parábola, ela está inserida no capítulo 18, que se intitula Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este capítulo, como quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi montado por Kardec utilizando a seguinte metodologia. Ele se referencia a uma ou mais passagens do Evangelho, depois tece os seus comentários e depois conta com a ajuda de instruções dos Espíritos, onde os Espíritos fazem comentários com base nos textos ali apresentados. E a parábola do festim de bodas seria o primeiro item deste capítulo. Este capítulo que contém ainda a porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Outro item é muito se pedirá àquele que muito recebeu. E já nas instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Pois vamos à parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, se incomodaram com isso. Lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos, o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não era digno dele. E depois, as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver o que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas pouco escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Essa parábola aqui ela está em Lucas também, 14, 15 a 24, né? Aí Kardec pergunta, né? Por que tanta dificuldade em fazer uma festa, Saulo? Eu acho interessante porque esse texto que foi lido, que é o texto que está em Mateus, e depois o Zé Luiz mencionou o texto que está em Lucas, ele mostra aspectos muito importantes da compreensão da cultura da época. Porque Lucas, quando ele reconta essa parábola, no texto de Lucas, ele suprime alguns elementos que faziam parte da cultura do povo judeu. Isso porque os evangelhos, quando eles foram elaborados, eles tinham em mente públicos específicos. Marcos trabalha para um determinado público, o redator de Mateus escreveu para um determinado público que conhecia os costumes, a história do povo judeu. Lucas escreve para um outro público, João também. E isso fica muito evidente nessa parábola, porque no texto de Mateus,
são suprimidos 3 pontos. Primeiro, o fato de ser bodas, né? Ele não fala de casamento, ele não menciona a morte dos servos e não menciona a veste. Porque esses 3 elementos eram muito peculiares da cultura judaica. Provavelmente alguém que fosse o leitor escolhido por Lucas, o público principal para quem ele escreveu, se tivesse esses elementos na mão, não conseguiria entender. E o que eles significam? Em primeiro lugar, bodas era o momento da era messiânica. A chegada do Messias, aquele momento em que se instauraria o Olam Rabá, o reino de paz, era esperado como momento de união. O casamento na cultura judaica, no Velho Testamento, ele tem esse sentido dessa união. Deus é o Deus que se casa com Sião, é o Deus que tem a sua esposa querida. Então esse momento que está relacionado, está descrito na parábola, é o momento dessa união. Emmanuel também fala sobre isso no livro Consolador, quando ele fala que a humanidade é a noiva do Cristo. Jesus é a noiva, a humanidade é... O noivo. A noiva é a humanidade, Jesus é o noivo. E os servos são interessantes porque são os profetas mesmo. Aqueles profetas que tinham a missão de alertar a civilização sobre as leis divinas que não estavam sendo observadas, e muitos deles foram mortos de fato. E depois, o reino de Jerusalém foi destruído, em 586, que é esse momento em que ele relata na parábola que o Senhor queimou a cidade. Ele está se referindo a um momento histórico, que é a queda de Jerusalém no ano 586. E as vestes como sendo aquela preparação, né? A forma de você estar, se você mostrar que você está preparado para algo, é você estar vestido de acordo com aquela situação. É interessante. Essa parábola aqui ela é muito profunda e com certeza nós não vamos conseguir esgotar esse tema nesse minuto que nós temos aqui, né? Então é uma parábola que merece uma reflexão a mais para que a gente possa pegar em casa, dar uma estudadinha e que possivelmente até um outro programa dedicado devido à sua profundidade aqui. Algum comentário, Julião, do Evangelho? Bem, o que nós podemos destacar nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu título diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Em verdade, e isso fica, vamos dizer, subentendido na parábola, todos nós somos convidados de Deus. Todos. Indistintamente. É um convite permanente aos seus filhos. Essa festa a que se refere Jesus, nós hoje sabemos que é a festa da perfeição espiritual. A festa da vitória do Espírito sobre si mesmo. E essa caminhada que nós devemos fazer para chegar a essa festa, porque veja, a festa é para todos. Jesus compara os reinos celestes como um local festivo, de alegria, de felicidade, né? E que todos são convidados. Somos convidados e nós sabemos e já vimos na prática que, de um modo geral, nós queremos ir para os céus, mas do nosso jeito, sem cumprir as leis divinas, sem um esforço. Queremos ir para os céus, mas levando os nossos bens materiais. E aí nós não conseguimos chegar. E embora aqui se fale que muitos os chamados e poucos escolhidos, todos chegarão, nós sabemos hoje. O problema aí é quando que nós chegaremos, porque o quando chegar vai depender de cada um de nós, de atendermos a este chamado. Mas atender ao chamado não é chegar numa mágica, levantar o braço e estou aqui, cheguei. Não, todos nós, indistintamente, fazemos parte de um projeto divino de perfeição espiritual. E temos que trabalhar por esta nossa perfeição. Quando se diz que poucos são os escolhidos, é porque, vamos dizer assim, as chamadas, os chamamentos divinos são permanentes. Nós podemos rejeitá-los hoje e ele continuará nos chamando, até que nós venhamos a nos despertar para essa festa celeste, é a festa da eternidade, que nós um dia vamos almejar. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer se desapegar da terra. Mas não agora, né? Esse é o grande problema.
né? Miriam, você tem alguma coisa aí, Miriam? Eu acho muito importante aqui no Evangelho, quando diz, no entanto, palavras de Kardec, né? No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial, que é o que o Juliano estava comentando, né? Não adianta ter só um rótulo, há que ter realmente uma intenção em transformar a si mesmo, né? Então, eu preciso trabalhar, como o Julião falou, sem que eu não me envolva, não me comprometa, não construa, eu não vou ter esta veste nupcial afirmada, né, na parábola que Jesus nos trouxe. Isso nós construímos um pouquinho, né? Paulatinamente. Cada dia nós vamos construindo nossa veste nupcial, né? E temos ainda um longo tempo pela frente ainda. Em cada reencarnação, né, Zé Luiz, nós damos um passo. Isso. Porque cada encarnação, ela representa, vamos dizer assim, um curso de aperfeiçoamento para o espírito. A perfeição, nós estamos longe dela, mas sabemos que ela existe porque toda religião prega a felicidade do ser humano, a felicidade da alma, que um dia vamos chegar ao reino de nosso Pai, que nos espera, né? Jesus usou sempre as festas como exemplo, né? Tem várias De felicidade, né? O reino dos céus é um momento de felicidade. Justamente. Então nós vamos continuar estudando a parábola do festim das bodas daqui a pouco. E para isso vamos fazer um breve intervalo, já já estaremos de volta. Aguarde um instantinho só. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje estudando as parábolas do festim das bodas, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Vamos ver agora, nessa questão aqui, vários princípios espíritas citados, podemos tirar desse texto, né? Também os hebreus, que foram um povo privilegiado, que recebeu... Né, uma primeira revelação. Então, o que nós temos aqui que podemos tirar nesse contexto? O que eu acho interessante nessa parábola é que, embora a gente entenda a misericórdia divina como seja infinita e eterna, existem ciclos, existem momentos, existem circunstâncias de fechamento, né? Então, quando chega Jesus e ele fala para aquele povo que já tinha o conhecimento do Deus único, que já tinha posse da primeira revelação, ele fala de um chamamento, adverte em relação a um outro degrau que precisava ser alcançado. Esse degrau não alcançado redundou mais tarde em muita dificuldade, como redunda na nossa vida também. Isso também é lei. Quando nós estamos cuidando dos nossos filhos, a gente cuida num certo momento. Depois eles são crianças, passam a ser adolescentes, depois são adultos. Nós mesmos temos o nosso ciclo evolutivo. A gente nasce, cresce e desencarna. Nós vamos ter outras oportunidades, mas a oportunidade da encarnação, ela também se fecha. Então, Jesus, quando comenta desse momento, ele fala de um momento importante para a gente, que é o momento da gente realmente verificar o seguinte, como o Zé Luiz estava dizendo, eu fui convidado para esse banquete, quero ir, ou as minhas preocupações são outras? O povo hebreu, naquele momento, não aceitou especificamente aquela proposta de fraternidade, né? Não é à toa que iniciaram uma grande guerra na década de 70, que redundou na destruição de Jerusalém. Mas a gente também pode fazer essa reflexão que a doutrina espírita nos traz, né? Dos ciclos que se fecham, que nós podemos, de fato, entender que a vida ela é cheia de oportunidade. E a bênção que nós temos hoje, ela pode levar um certo tempo para a gente obtê-la novamente. Interessantíssimo essa colocação, porque você está nos deixando claramente que muitas das vezes nós fomos convidados, muitas vezes fomos chamados. E, na verdade, esse processo de escolha e seleção, que fala que poucos são escolhidos, depende exclusivamente de nós. Para sermos escolhidos, depende dos nossos esforços, dos nossos méritos. Interessante que, quantas vezes nós já fomos convidados e chegamos a adentrar dentro do recinto. E lá identificaram que nós não estávamos preparados com as vestes necessárias. Muitos de nós... Hoje em dia, vamos a uma casa espírita, vamos à nossa igreja, ao nosso local de encontro com Deus,
muitas das vezes querendo usufruir única e exclusivamente de tudo que uma festa oferece. E nós esquecemos de nos preparar para estar lá e merecer estar nesta festa. O interessante é que muitas vezes nós somos chamados, e como o próprio texto aqui diz, uns vão para a sua casa de campo, outros para o seu negócio. Então, nem mesmo o interesse de ir ao encontro nós conseguimos conquistar. É que esse interesse é o primeiro passo, né? Eu quero, eu vou me dispor, fui convidado, vou comparecer na festa. Né? Depois tem a aferição também. Tá bom, você veio porque é interessante na parábola que isso gera às vezes confusão quando ele diz assim, os servos vão e chamam bons e maus. Bom, mas espera aí, né? Os maus também são convidados? Parece, o que isso significa? E quando a gente volta no texto grego, a palavra que está lá é ponerus, que significa pecadores, aqueles que estão debaixo do pecado. Porque os judeus também faziam essa distinção. Nós somos o povo escolhido, Deus vai nos chamar em primeiro lugar. E Jesus faz um alerta. Né? Esse chamado ele é mais extenso. Porque se vocês não vierem, se vocês não aprenderem, aquelas pessoas que vocês consideram que estão debaixo do pecado, que são gentios, eles também vão ser chamados. E às vezes eles vão comparecer. Né? Todos terão oportunidades, né? É igual a questão hoje dos estudos de hoje. Você chama as pessoas para o estudo, muitas pessoas vão, querem evoluir. Inclusive, eu acho que hoje em dia, as casas que antigamente eram, as pessoas procuravam por causa do fenômeno, hoje estão procurando já por causa do estudo. Então, as pessoas estão sendo chamadas a se conhecer e não o fenômeno como antigamente. Então, as pessoas chegam na casa procurando estudar, aprender, e amanhã elas serão o quê? As pessoas que vão se tornar os facilitadores, os monitores, né? Então, veja que quando a gente tem uma oportunidade, a gente sabe abraçar essa oportunidade, a gente tem o fruto assim muito rapidamente. Deus é muito bom. E é importante a gente ver que quando nós aceitamos o convite, o chamamento, isso requer de nós uma preparação. Quando vamos a uma festa, no sentido literal, né, precisamos trocar uma roupa adequada, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência da nossa preparação pessoal, né? Para que nós possamos estar adequados ao ambiente ao qual nós estamos aceitando o convite, né? Então, isso requer uma renúncia de nós. Precisamos tirar aquela veste que não está adequada para a festa ao qual nós estamos indo. E esta renúncia, efetivamente, é que muitas vezes nós não temos a força de efetivamente fazer, né? E aí acabamos perdendo o momento do convite. Eu sempre fico pensando assim, né, o que significa essa veste, né? Porque se os primeiros convidados tivessem ido, a gente poderia dizer o seguinte, não, tá bom, os que foram convidados sabiam, então eles... Né? Mas quando ele chama bons e maus, né, talvez o que Deus espere da gente não seja coisas tão extraordinárias quanto a gente esteja pensando. Talvez seja a boa vontade. A intenção. A intenção de estar lá. Né? A vida nem sempre ela manda um manual de instruções para situações em que a gente está. Mas quando a gente aceita, a situação vai se revelando, ela vai se mostrando. Às vezes a gente chega numa casa espírita, numa igreja católica, num templo evangélico, budista, não importa, a pessoa buscando espiritualidade, e aí ela vai se encontrando numa atividade aqui, num detalhe que ela está fazendo ali. Não é uma coisa que Deus manda assim, olha, você vai vir, você vai fazer isso, 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 isso. Não. A primeira qualidade da veste é a boa vontade. A intenção de dar o primeiro passo, né? E aí, a cada dia, a cada momento, as atitudes vão construindo, né, efetivamente, essa nossa condição de estar Que como melhores. Kardec define o verdadeiro espírita, não pelos caracteres de santidade, mas pela intenção de domar as suas inclinações más, porque as temos, ou seja, ninguém teria intenção de domar se não carregasse o problema, né? Pela sua transformação moral. E para isso a gente tem o hoje. A gente vê aqui também, Miriam, Saulo, que foi uma festa extraordinária. Olha só, preparei meu jantar, mandei matar os meus bois, está no plural, então não foi um boi só não. É muita coisa. E todos os meus cevados. Então foi uma festa, né? Quer dizer, a oferta ela é boa, né? A oferta ela é gigante, ela é o uma coisa reino assim, dos céus. que é justamente o reino dos céus. Zé Luiz, uma coisa interessante é que o Espiritismo traz para nós fundamentos
espirituais que regem a existência do espírito e o seu caminhar para Deus, que nos ajuda a compreender melhor essa questão. Em verdade, nós precisamos nos aquinhoar, vamos dizer assim, dos recursos necessários para adentrar a este reino, que é o reino celeste. Fazendo uma comparação com aqui na Terra, aqui nós temos os ensinos fundamentais e médio, né? E temos a universidade. Ninguém vai para a universidade diretamente. Você, para chegar à universidade, tem que percorrer o ensino fundamental e o ensino médio para você se aquinhoar dos conhecimentos, dos recursos necessários que vão lhe propiciar depois ter uma boa convivência, vamos assim dizer, lá na universidade. Os mundos celestes exigem pré-requisitos. Por isso que não entra qualquer um. Por isso que precisamos estar preparados. Os céus não é bom para um espírito ainda infantil. Do mesmo modo que a universidade não irá fazer bem para uma criança que tem que começar a aprender as primeiras letras. Aí a doutrina espírita, com essa visão evolutiva do espírito, faz com que possamos compreender, e está de acordo com a parábola, porque o convite divino é permanente. O reino dos céus sempre esteve preparado, nos aguardando. Agora, compete a nós nos desvencilhar da ignorância espiritual, da maldade que ainda está em nossa alma muito viva, nos aquinhoar dos valores espirituais, para aí sim convivermos nos mundos celestes com alegria, uma verdadeira festa. Imaginem vocês uma criança que já vai direto para a universidade assistir aula de química, física, biologia. Essa criança vai se sentir torturada, porque não está preparada. Assim acontece conosco, se nós de repente adentrássemos o reino dos céus, como disse aqui o Cristo, sem a túnica nupcial, ou seja, sem os recursos, sem nos dotarmos dos requisitos necessários para convivermos no mundo celeste. A beleza do Espiritismo é que ele nos diz para a gente, você vai chegar lá, se esforce, caminhe que você vai chegar. E que já estamos escolhidos, né? Todos. Já estamos predestinados a essa festa. Predestinados. Todos indistintamente, independentemente do credo, da seita, da raça, somos todos filhos de Deus. Que é a grande mudança, né? Que Jesus estava tentando introduzir quando ele amplia o convite e que o Espiritismo nos mostra. Sim. Não é porque a gente, e Jesus já disse várias vezes, né? Não é porque dizer Senhor, Senhor que entrareis no reino dos céus, não é pelas práticas exteriores, né? Mas por aquilo que a veste simboliza, que são essas conquistas internas, e não as conquistas exteriores, que muitas vezes são fáceis. E às vezes elas só ocultam as nossas dificuldades internas. E os espíritos superiores ensinam que a chamada veste, na verdade, é uma exteriorização do interior espiritual. Que no mundo espiritual, o espírito, ele se faz notar pela sua elevação espiritual, ou seja, por aquilo que ele tem dentro dele que se exterioriza e forma então a veste, através do perispírito. Do perispírito, justamente. Bom, aqui tem uma frase que a gente acha que a gente lê, a gente até arrepia, né? Atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto ele fecha aqui a parábola dizendo, muitos chamados, poucos escolhidos. No próximo bloco, nós vamos continuar então nesse assunto. Aguarde um instante, sim, já voltamos. Retornando para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, e nós deixamos no ar aqui uma questão que a gente achou, né, a gente acha assim no primeiro momento, sem o esclarecimento da luz do Espiritismo, que é aquela questão, né, que atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. E aí? O que quer dizer que o Espiritismo nos alivia um pouco nessas questões aí? Eu acho que uma reflexão importante é, primeiro, a gente entender que o texto está dizendo isso mesmo. Né? Porque muitas vezes, como a gente comentava um pouco antes, a pessoa, quando ela vai ler esse texto, ela
tenta filtrar aquilo que lhe interessa. E o texto é muito claro, a interpretação ela deve partir do texto, esse é o ponto básico. Então, Jesus está falando de um processo de separação. Jesus está falando de um processo em que tem pés e mãos atados. E Jesus está falando de um processo de pranto e ranger de dentes. A questão é como a gente entende esses elementos à luz da doutrina espírita. E o primeiro ponto fundamental é quando a gente começa a achar que isso é uma injustiça. Vamos ler um pouquinho antes? Quem não tinha a veste era a pessoa. Uhum. Então, não foi o Senhor que foi lá, vou escolher você e você, vou jogar para fora. Não. A pessoa não compareceu ao banquete com os requisitos de quem havia sido convidado. E a doutrina espírita nos mostra isso. Quem causa o nosso sofrimento não é a divindade, são as nossas escolhas, como Kardec muito bem coloca no livro Céu e Inferno. Então, não é um processo de injustiça. O que há é um processo de separação necessária. No livro Nosso Lar nós vemos isso também. Espíritos que não têm acesso à colônia, porque não têm condições vibratórias de conviver naquele elemento. Agora, eu acho muito interessante, desculpa me estender um pouquinho, a questão do atar, porque a gente pensa nisso como punição, mas às vezes não é. Porque a criatura desequilibrada, o que ela precisa exatamente é do limitador da liberdade. Ser contida. Ser contida. As mães sabem disso, né? Quando a criança nasce, a unha está crescendo, não sei se hoje faz mais, mas na época da minha mãe, punha uma meinha para a criança não se unhar. Né? Atar a criatura é para que ela não se prejudique mais. Quantas vezes nós vemos espíritos que estão reencarnando em situações dolorosas, mas para que não caiam no crime do suicídio outra vez. E pranto e ranger de dente é dor mesmo. Né? Existem circunstâncias que só a dor. Agora, mesmo a dor é aquilo que o Julião estava comentando. Às vezes é só na dor que a gente percebe. Eu estava numa festa tão bonita, tinha tanta coisa, não me preparei para isso. Enquanto eu estava na festa, eu não valorizava. Mas agora que a dor chega, que o problema bate a porta, eu começo a me preocupar com isso. É por isso que a doutrina espírita, alargando a nossa visão nessa compreensão, vem nos dizer, olha, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Onde tem sofrimento. Onde tem sofrimento. De modo que nós aqui estamos exatamente nesse local de choro e ranger de dente. E isso é em cumprimento a leis naturais, a lei de causa e efeito. Não é vingança divina. Deus nunca vingou e jamais vingará dos seus filhos. Deus nos conhece profundamente. Já existe o processo de nos conduzir a Ele. Por isso que nós vemos aí pessoas que nascem com tantas limitações, e às vezes isso nos revolta, e nós não compreendemos que essas limitações, que muitas vezes nós possuímos quando nascemos na Terra, elas foram geradas por nós mesmos, foram as nossas atitudes, e elas são, como disse o Saulo, são para o nosso bem, é para a nossa correção, é para o nosso melhoramento, é para a nossa cura, é para o nosso desenvolvimento, nunca é para o mal nosso. Nós é que compreendemos o mal. E aí só a lei da reencarnação é capaz de trazer luzes, compreensão, consolo diante dessas dificuldades que as leis naturais regem e que nós mergulhamos nelas. E no sentido também de fazer com que nós passemos a aprender a escolher o que é melhor para mim. O que é melhor para mim. Porque a pessoa, eu conheci um senhor uma vez que estava na clínica de recuperação para alcoólatra, uma cirrose gravíssima, perguntei para ele, o que o senhor faria se o senhor fosse curado? Ele falou assim, primeira coisa que eu faria é voltar a tomar minha pinguinha. Olha. Ou seja, a doença era uma bênção. A doença é o que mostrava para a pessoa que ela não estava escolhendo o melhor, que tinha coisa melhor, que ela estava escolhendo um caminho que era doloroso. Agora é bom lembrar, Saulo, o seguinte, que nós temos, Deus nos coloca o plano A, que é você quitar seus débitos, você aprender pelo amor. Mas dá o plano B, plano C, plano D, plano Z. Então a gente às vezes escolhe o plano Z. É por isso que está pronto os ranger de dentes, porque a gente é teimoso. É igual você falou do alcoólatra, né? A pessoa está ali, sofreu, passou por dificuldades, inclusive um tratamento dolorido, mas ele ainda não aprendeu. Então, é por isso que vai haver, né? Vai ter que piorar um pouquinho mais a situação dele para ele. Mostra, Zé Luiz, que a dor ainda não foi o suficiente
para promover a transformação que ele precisa para o seu melhoramento. Por isso que a dor vai aprofundando. Quem estabelece o tempo da dor somos nós mesmos. A partir do momento em que nós mudamos, a dor naturalmente desaparece, porque tudo é regido por leis naturais. Tem um grande filósofo católico, ele tem uma frase que eu acho muito boa, ele diz assim: Deus sussurra na nossa alegria, fala na nossa felicidade, mas grita em nosso sofrimento. Ou seja, quando a dor bate, é Deus gritando porque nós não fomos capazes de ouvir antes. Eu queria trazer uma frase de Emmanuel, do livro Irmão, né, da editora Ideal, também tratando sobre a escolha, quando Emmanuel nos diz assim: não ouvides que o tempo, infatigável, dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Então, na verdade, é o nosso livre-arbítrio, né, que escolhe o céu, né, porque o Emmanuel começa essa mensagem, né, dizendo assim: chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Então, nós também podemos fazer más escolhas e construirmos este pranto e ranger de dentes, né? Mas tinha alguma coisa também aí? Eu gostaria de chamar a atenção, muitas das vezes passa desapercebido na leitura desta parábola, que aqui nós conseguimos identificar o próprio Cristo. Se nós observarmos e nós fizermos uma pequena analogia, colocando como rei sendo Deus, convidando para essa grande festa no plano espiritual, na evolução, na felicidade alcançada pelo merecimento, nós vamos observar que quantos foram os servos que ele enviou para nos convidar, para, de certa forma, nos mostrar que estava tudo pronto, tudo preparado, que tinha um caminho, tinha um endereço a ser alcançado. E, claro, que bastava que você tivesse com a roupa apropriada. E esses servos, eles foram sob o comando desse rei, enfrentaram muitas dificuldades, foram ignorados, muitas das vezes. Outras, eles foram, como aqui diz, eles foram ultrajados ao ponto depois de serem mortos. Eles foram, fizeram o convite, explicaram para onde deveria ir, mas as pessoas os ultrajaram e o mataram. O próprio Cristo sofreu dessa forma. O Cristo foi um desses servos. E fica uma reflexão. Nós estamos mais preocupados em sermos escolhidos, sermos chamados, irmos à festa, ou quem sabe, um convite ainda maior de nos tornarmos servos, para divulgar que existe uma festa, convidar a todos, os bons e os maus, para que possam também alcançar essa festa. A nossa função de servo, como aqui está, não é de selecionar, nós não vamos escolher, nós vamos convidá-lo. E o rei utilizará de todas as suas ferramentas para analisar se a sua veste é adequada, para merecer ou não estar neste momento feliz. É a atitude nossa, né, que estamos dentro dos movimentos religiosos, né, de entender que estamos todos convidados para uma mesma festa, que a seleção não nos compete. Isso vai ser feito pelo Criador de acordo com a característica e necessidade de cada criatura, mas não fazer distinções. Mesmo para nós, dentro do movimento espírita, essa é uma reflexão importante para que nós possamos perceber o quanto, às vezes, nós fazemos seleção desse ou daquele trabalhador, privando a pessoa que tem a veste da boa vontade de exercer um trabalho que seria importante para ela. Zé Luiz, tem um pequeno trecho desta mesma parábola que diz assim: sabendo disso, ou seja, dessas exterminações praticadas contra os enviados de Deus, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Aqui o Espiritismo nos oferece, como diz o Júnior, as ferramentas necessárias para que nós possamos interpretar o texto segundo aquilo que o Cristo quis transmitir. Pois bem, exterminou os assassinos, tomou-se de cólera. Será que Deus realmente se encoleriza? Hoje, o Espiritismo nos traz a luz da razão para nos demonstrar que Deus jamais
se encolerizaria no sentido que nós conhecemos a palavra cólera, porque Deus é só amor, e amor do mais profundo. O próprio Cristo, um servo de Deus, como disse o Júnior, não se encolerizou, mesmo sendo morto. Pediu a Deus que perdoassem aquelas criaturas, porque sequer sabiam o que estavam fazendo. Mas o texto fala na exterminação dos assassinos. O que significaria isso? Na verdade, diríamos que Deus iria erradicar os assassinos, erradicando o ódio, erradicando a ignorância, erradicando o apego aos bens terrenos, a insensibilidade, erradicando o orgulho, o egoísmo, a ambição, a prepotência, que tanto mal tem feito a nós enquanto componentes da humanidade. De modo que a verdadeira compreensão que devemos ter do texto, da visão divina, é porque realmente todos esses males que nós presenciamos, que nascem do coração humano, eles serão exterminados pela prática do bem. Bom. Por esse trabalho intenso que Deus vem fazendo através dos seus servos, dos seus enviados, junto à humanidade terrestre. Porque que nós vamos chegar a Deus, isso vamos. Não temos por que duvidar. Julião, nós vamos terminar, estamos encerrando mais um bloco, mais um programa, com gostinho de quero mais, né? Então, agradecemos aí a sua presença e a presença de todos aqui e a convidamos para um próximo programa.